sobre as diferenças entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existe diferença. E o apóstolo João vai nos mostrar aqui 3 diferenças dos filhos de Deus, dos filhos do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Veja, meus irmãos, que interessante. Nós vamos identificar aqui, nós vamos ter que fazer 3 testes aqui para saber quem é filho de Deus e quem não é. Primeiramente, se sabe que nós estamos falando nessa epístola, João estava combatendo um grupo de hereges dentro da igreja que estava trazendo muito problema para a comunidade daquela época. E nós podemos chamar que esses hereges eram o embrião do que viria a ser o gnosticismo. Eles falavam que justiça, injustiça, pecado, não tem nada a ver com a vida espiritual. Segundo eles, se alguém pecar, é o corpo que sofre o dano, não a alma. Então, não importa o que você faça, tudo vai culminar no seu corpo. Seu corpo vai adoecer, seu corpo vai ficar mal, o demiurgo vai vir sobre você e vai trazer grandes infortúnios no seu corpo. Então, e João aqui está combatendo, dizendo que não, tudo que você fizer por meio do seu corpo atinge a sua alma, atinge a sua vida espiritual. Segundo eles também, você poderia praticar a injustiça que você puder, que você vivesse na injustiça, não tinha problema nenhum, a sua vida espiritual estava intacta. Você era filho de Deus da mesma forma. Por isso que João agora alerta esses crentes sobre o perigo de serem enganados. Cuidado, para vocês não serem enganados. Então, nós vamos ver aqui hoje, meus irmãos, sobre a diferença dos filhos de Deus com os filhos do diabo. E nós precisamos entender aqui que João vai nos fazer aqui 3 testes para sabermos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E eu já adianto aqui, meus irmãos, que no mundo não tem 3 classes de pessoas, só tem 2. Existem os filhos de Deus e, por outro lado, existem os filhos do diabo. Não existe aí um terceiro DNA. Ou a pessoa tem o DNA de Deus ou tem o DNA do diabo. Não importa onde a pessoa estiver, só tem essas 2 classes de pessoas, esses 2 indivíduos. Então, João nos leva aqui, meus irmãos, a fazer, primeiramente no versículo 7 aí, dizer que nós precisamos fazer o teste da conduta. Ele diz: filhinhos, não vos enganeis, não vos deixeis enganar por ninguém. Quando João escreve isso, irmãos, com certeza tinha muitos crentes lá que estavam sendo levados pelo engano. Pessoas que estavam achando que eles estavam falando era verdade. Veja, eu acho que não tem problema nenhum pecar, eu acho que eles estão certos, porque se eu estou pecando com o corpo, é o corpo que vai sofrer. Então, acho que está certo. Então, João diz: não, está errado, não vos enganeis. Se você estiver sendo levado pelo engano, pare por aí. E eu vou mostrar a vocês que está errado. E João não somente falou que não era para ser enganado. João mostra por quê.
eles estavam sendo enganados, ou viesse a ser enganado. Então João começa dizendo o seguinte: aquele que pratica a justiça é justo. Então, meus irmãos da minha comunidade apostólica de João, observe os atos dessas pessoas. O que essas pessoas estão fazendo com a sua vida? Porque não tem jeito de um injusto praticar justiça. E a fonte vai gerar aquilo na pessoa. Então, meus irmãos, podemos aqui então ponderar. João não está dizendo, veja bem, se você está praticando justiça, então você é salvo pela sua justiça. Não é isso que João está falando aqui. João está falando que os nossos atos provam quem nós somos. A nossa conduta prova qual é a nossa fonte. Se alguém pratica justiça de forma habitual e constante, como norma, como conduta de vida, então é lógico que essa pessoa está ligada ao justo. Você lembra que, segundo as Escrituras, Jesus é o justo. Ele é o justo porque ele cumpriu a lei. Se ele cumpriu a lei, ele tem todos os méritos de Deus de justiça. É curioso também, meus irmãos, que se ele tem todos os méritos de justiça, essa justiça não ficou com Jesus. Ele imputou. A palavra imputar significa anotar em nossa conta. Ele colocou em nossa conta como se justos fôssemos. Agora vocês são justos. Então, para provar se a pessoa é salva, se a pessoa está na justiça de Cristo, observe o que esta pessoa está fazendo. Observe os atos desta pessoa. Qual é o padrão de vida dessa pessoa? Essa pessoa tem um padrão ordeiro, tem um padrão de conformidade com a lei de Deus. Essa pessoa tem um padrão de conformidade com o Evangelho. Se é continuadamente assim, então esta pessoa é justa. E esta palavra aqui, meus irmãos, praticar a justiça, no grego significa manter-se em um padrão contínuo. Porque o ímpio também pratica justiça. O ímpio também faz atos bons. De vez em quando ele faz. Mas ele não faz por causa da natureza do seu coração. Ele faz por algum interesse. Ele tem algum interesse. Talvez em ajudar mesmo a pessoa, mas a glória de Deus não é. Então, é um padrão que a pessoa tem. E se você quiser uma ilustração aqui, vamos pegar um padrão que é no Brasil e qualquer parte do mundo. O metro, né? O metro tem 6 centímetros. É 6 centímetros no Brasil, na América, nas outras Américas, em outros continentes. É um padrão. Não existe metro com 99 centímetros. O metro é 100 centímetros. Pode ter mais, algum instrumento que tenha mais de 1 metro, mas menos de 1 metro não pode, porque ele tem um padrão estabelecido. Então, o crente genuíno manifesta o seu padrão de vida em todo e qualquer lugar. Seu estilo de vida é um só. É nos seus negócios, é na igreja, é no seu casamento, é na rua e é em qualquer lugar. Este é o padrão dele. Então, João está dizendo, veja, meus irmãos, observe quem são essas pessoas. Observe o que elas estão fazendo. Porque o que elas fazem demonstra a natureza do seu coração. Se elas praticam justiça, praticar a justiça aqui, você precisa olhar a primeira frase do versículo 8 aí, que é o oposto daquele que pratica o pecado de forma continuada. Então, praticar a justiça não significa perfeição. Não significa isso. Não significa que nós não vamos errar. Nós vamos errar. Mas praticar a justiça significa que o nosso padrão é de fazer aquilo que agrada ao Senhor. De agir de acordo que agrada o Senhor. Embora em algum momento nós vamos errar. Nós vamos tropeçar. Mas o padrão nosso não é esse. O padrão nosso é de fazer o que é certo. Mas nós não somos perfeitos.
Ainda nós estamos no processo de santificação. Então, tem sim, meus irmãos, uma norma, uma natureza que está sendo exposta ali. Você acharia estranho se você estivesse lá no seu sítio, um pomar de laranjas, e você lá no galho encontrasse uma maçã vinda da própria laranjeira? Você ficaria muito. Mas está esquisito isso. Ou isso aqui é um enxerto, ou é alguma coisa, mas não tem enxerto nenhum, de repente tem um pouco de laranja e um pouco de maçã. Você ficaria até mesmo estarrecido com o que está vendo. Mas se você encontrar laranja na laranjeira, é o padrão. Ela não faz força para dar laranja, porque a natureza dela é de produzir laranja. A macieira não vai produzir laranja, a natureza dela é de produzir maçãs. O cristão, o salvo em Cristo, vai produzir, vai praticar atos de justiça igual a Jesus. Semelhante a Jesus, igual, corrijo, igual não, semelhante a Jesus. Semelhante. Porque qual foi os atos de justiça de Jesus? Ele foi submisso a Deus, o seu Pai. Ele sempre estava em oração ao seu Pai. Ele sempre estava em devoção ao seu Pai. Ele sempre estava fazendo as obras do seu Pai. Tanto é que ele diz: eu não venho aqui de modo próprio, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, entenda aqui, meus irmãos, que João está dizendo: olha para a vida dessas pessoas e vejam o que elas estão produzindo no seu dia a dia. O que elas produzem manifesta quem elas são. Então, o primeiro teste é o teste da conduta, das ações. No versículo 8 e 9 tem o segundo teste, que é o teste de paternidade, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É prática, não é? Veja, meus irmãos, que João está qualificando essa expressão pecado. Ele diz o pecado. Ele não diz aquele que pratica pecado, porque isso eu também e você praticamos. Eu e você praticamos pecado, mas nós não praticamos o pecado. Quando ele qualifica, ele coloca um artigo aí, ele define: esse não é o nosso padrão. Aquele que pratica o pecado é o padrão dele. Ele faz isso naturalmente. Ele não sente desconforto nenhum de praticar o pecado. Ele sente até mesmo prazer em praticar o pecado. Praticar, então, o pecado é ter continuadamente estilo de vida pecaminoso. É ser servo do pecado e não de Cristo. Isso é um padrão. Então, João está dizendo: igreja, olhe para a vida dessas pessoas. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aqui eu estou colocando parênteses, meus irmãos, para a gente entender. Pode carregar a Bíblia, pode vestir paletó e gravata, pode orar bem, pode fazer tudo isso, pode conquistar as pessoas com sua oratória, pode pagar as suas contas devidas, pode ser inclusive justo nos seus negócios, mas você vai conhecê-lo melhor se ele for pressionado a tomar uma posição diferente. Você vai conhecê-lo melhor quando ele tiver a oportunidade de extravasar o pecado que está dentro dele. Então é o padrão dessa pessoa. Por quê? É o padrão dessa pessoa, porque João qualificou, é o pecado, é o padrão dele de praticar o pecado. Então João diz: se ele pratica o pecado, ele procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. João aqui nos alerta, meus irmãos, desde que o diabo rebelou contra Deus, ele nunca parou de pecar. Acredito que ele nunca falou verdade. De Jesus que ele é mentiroso e pai da mentira. Então, João mostra aqui para a igreja de que
Aquelas pessoas que praticam o pecado como norma, como conduta, como exposição da natureza, eles estão demonstrando quem é o pai deles, o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Ele nunca parou de pecar. Então você está entendendo o que João está colocando? Os filhos do diabo são igual ao diabo. Se o diabo nunca parou de pecar, é a natureza dele, é a conduta dele, é a norma dele. Os filhos do diabo também têm muito prazer em fazer isso. Eles expõem, de fato, a natureza diabólica que está dentro dessa pessoa. Eu convivi com o senhor lá na minha terra. Ele tinha um apelido de amizade. Ele só vivia sorridente, muito sorridente. Ele tinha um bom emprego, trabalhava na época na Companhia Vale do Rio Doce. Trabalhei com ele lá em Valadares. Ele era uma pessoa, assim, olhando de fora, ele era uma pessoa muito amigável, uma pessoa de família. Entende? Você olhando assim. Mas se você falasse algum apelido dele, ele, ele tinha um punhal escondido dentro da roupa dele. Uma pessoa uma vez, ele passando na rua, a pessoa falou um apelido que ele não gostava, e ele correu atrás dessa pessoa com o punhal, mas assim, desculpe minha expressão, babando de raiva para matar essa pessoa. Mas olhando assim, e o nome dele, o apelido dele era Amizade. De amizade ele não tinha nada. A natureza dele era má. Ele não suportava certas pressões, porque saía de dentro dele a natureza que é mesmo do diabo. E de fato, depois ele cometeu um delito muito grande que manchou aquele jargão que ele tinha de amizade. Percebam, meus irmãos, que João está falando, isso pode acontecer dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que ainda, talvez algum dia, mas tem gente ainda que não foi regenerada. Se não foi regenerada, então o que está dentro dessa pessoa é o pecado. E isso mais cedo ou mais tarde vai sair. Vai sair, vai manifestar quem é essa pessoa. Então João está dizendo o seguinte, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Observe aqui, meus irmãos, que esta expressão se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, ela tem um efeito seguinte, que foi iniciado lá quando Jesus veio, quando Jesus operou essa obra na vida dos crentes, e ele já completou essa obra. Mas é muito interessante essa expressão aqui. Ele já fez essa obra na vida dos crentes. Mas aí você pode dizer, mas ainda eu peco. Eu cometo alguns pecados. Aí a gente precisa, meus irmãos, entender a diferença prática da justificação e da santificação. A justificação é um ato único. Deus salvou, Deus mudou, Deus destruiu a natureza pecaminosa dentro de nós. O Senhor Jesus destruiu o DNA do diabo dentro de nós, tirou a natureza do diabo dentro de nós e colocou a natureza dele. Ele veio para fazer isso. Se Jesus não viesse, meus irmãos, com certeza, todos nós aqui éramos filhos do diabo também. Tínhamos a natureza do diabo também. E ele veio destruir. Então a santificação, meus irmãos, a justificação é o caminho da salvação. Indica o caminho da salvação, e a santificação é como andar nesse caminho de forma reta. E isso só com a ajuda de Deus também. Quem o Senhor justificou, o Senhor está santificando. Está santificando. Nós estamos, meus irmãos, num processo, sim, de melhoria contínua na nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai ter algum desleixo, alguma coisa na vida espiritual. Não é isso. Eu estou dizendo que, no todo, a sua vida espiritual
com certeza está melhorando, porque Jesus veio e destruiu as obras do diabo que estava dentro de nós. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A palavra nascido de Deus está na passiva. Ninguém nasce, ele sofre a ação. Que interessante isso aqui, meus irmãos. Aquele que é nascido, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Ou seja, eu não nasci a mim mesmo, eu não produzi o meu novo nascimento. Foi Deus que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Então, a quem o Senhor deu este poder, ele não vive na prática do pecado. E de novo, meus irmãos, não é que nós nunca vamos pecar. Porque João mesmo falou no capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós pecamos. Mas o padrão, a norma da nossa vida não é mais o pecado, é fazer a vontade do Senhor. Pois o que permanece nele é a divina semente. Permanece, irmãos. Não importa as suas fraquezas, não importa, e eu vou dizer aqui, não importa o seu quarto escuro, não é? O Senhor vai iluminar. O Senhor vai aplanar essas coisas. O Senhor vai clarear, meus irmãos. O Senhor vai fazer isso. Porque o Senhor já colocou, João fala aqui que o Senhor já colocou a divina semente dentro de nós. A divina semente já está dentro de nós. E não tem a condicional dizendo o seguinte: está a divina semente dentro de vocês, agora vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. Não, irmãos. Se você colocar a semente na terra, você não precisa ficar lá colocando mais terra ou tirando mais terra. A semente tem o poder em si mesma de levantar a terra, de explodir a terra e levantar e ser uma árvore. A semente tem esse poder. Assim é a semente divina que está dentro de nós. Oh, meus irmãos, olha para você, para a sua vida. Eu olho para mim. Eu penso, como que Deus fez na minha vida? Como que Deus foi gracioso também com a minha vida? Como que o Senhor me tirou da prática do pecado e colocou a sua divina semente dentro de mim. Eu continuo pecando, com certeza. Você também. Mas agora o pecado não traz mais conforto para nós. A gente fica desconfortável quando nós pecamos. Sabe por que você fica desconfortável? Primeiro, porque, vamos pegar na ordem. Primeiro, seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E essa divina semente só é plantada ou implantada na vida daqueles que o nome foi escrito no livro da vida. Então a salvação não é por você ser ou não ser desta igreja, por você fazer isso ou fazer aquilo outro. O que você vai fazer para Deus numa conduta normal é porque o Senhor já mudou isso lá dentro de você. O Senhor já colocou isso dentro de você. Uma pessoa pode até dizer que eu pertenço à família tal, eu sou da nobreza. Alguém pode chegar, eu sou da nobreza, eu pertenço à família nobre. Bom, como que vamos resolver isso? O teste de DNA. Vamos resolver isso. Vamos ver se você é mesmo da nobreza. Pegar um pouco de sangue aí, pegar o seu cabelo, sei lá, alguma coisa. Vamos fazer o DNA. Bom, se constatar que você tem DNA da família da nobreza, você é. Mas se constatar que você não é, então você é filho. Como é que eles chamam isso? É da lebre aí. Você não é da nobreza. Você não pertence à nobreza. Você é da ralé, vamos dizer assim. Meus irmãos, como que constatamos que somos filhos de Deus?
o Senhor colocou dentro de nós o DNA de Deus. E em virtude desse DNA divino, nós produzimos obras de acordo com o DNA daquilo que foi feito. Vi uma pregação hoje de um irmão dizendo que você precisa produzir obras para você ser salvo. Eu deixei um comentário lá para o pastor, diz, meu irmão, leia as escrituras, você não produz obras para você ser salvo. Você produz obra porque o Senhor já colocou a semente divina aí dentro. É em virtude desse poder da semente divina é que você manifesta quem você é. Não porque você vai buscar esse DNA divino. Você não tem condições de implantar o DNA divino dentro de você. E aqui a palavra de Deus foi clara. O Senhor colocou a semente divina dentro de nós. Por isso, aquela pessoa que tem essa semente divina não pode viver na prática do pecado. Então, o primeiro teste é a conduta. O segundo teste é o teste da paternidade. Você demonstra que você é filho de quem? Do diabo ou de Deus? E o terceiro teste está no versículo 10, o teste do relacionamento. João diz aí que tem 2 eixos onde você prova que você é filho de Deus e não filho de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. De novo, praticar a justiça é não andar de conformidade com o pecado, mas é andar de acordo com a conduta de Deus. Praticar a justiça não é ser perfeito, não é ser justo ao extremo, mas ter a conduta de acordo com a semente divina que foi implantada dentro de nós. E outro teste é a outra junção que coloca aí como filho de Deus ou filho do diabo é se esta pessoa ama ou não seu irmão. Olha, meus irmãos, nós dentro da igreja pode acontecer de pessoas ficar com raiz de amargura dentro do coração, pode acontecer, ficar triste, isso pode sim acontecer, pode. Mas, irmãos, se tem uma coisa que nos caracteriza como filhos de Deus, é a capacidade de perdoar, é a capacidade de amar esta pessoa. Porque se a gente não tem essa capacidade de amar essa pessoa, de perdoar essa pessoa, então João coloca aqui que está manifestando quem de fato ele é filho. Porque de forma natural, meus irmãos, nós não temos mesmo essa capacidade de amar uma pessoa que nos ofende, uma pessoa que nos maltrata. Nós não temos em nós mesmos essa capacidade. Mas se tem a divina semente, assim como Cristo nos perdoou, diz Paulo, perdoai, suportai. Deus suporta nosso pecado. Deus é longânimo conosco. Deus é misericordioso conosco. Deus nos perdoou em Jesus. E a prova, meus irmãos, de que nós, de fato, somos filhos de Deus, é quando nós temos esta capacidade natural de perdoar. Vejo, meus irmãos, muita gente mesmo dentro da igreja, que são muito zelosas na doutrina, conhece tudo de constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas parece que tem uma ojeriza com certos crentes dentro da igreja, que chega perto de você e diz, tem que excluir, pastor. Tem que excluir nada. Tem que excluir não. Tem que amparar essa pessoa. Tem que ir lá orar com ela. Tem que excluir nada não. Tem que orar, amar essa pessoa. Parece que, como, meus irmãos, essa pessoa tem o DNA de Deus? Como que essa pessoa tem o DNA de Deus? Ela me fez muito mal. Você não conhece a história dessa pessoa, pastor. Assim, eu não conheço a história dessa pessoa. E nem a sua. Mas eu conheço, meus irmãos, meu irmão, um pouco a palavra de Deus. E não é por aí que nós avaliamos as coisas. Eu tenho, só de pensar, eu perco sono,
eu perco isso, perco aquilo. Não. A capacidade de perdoar, a capacidade de orar com essa pessoa faltosa, vai lá, dá a mão, levanta, ora com essa pessoa. Isto é ter relacionamento como filho de Deus. E o texto aí está claro, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pode, meu irmão, conhecer de teologia profundamente, pode ser até zelosa com a doutrina de Deus, pode. Você lembra que nós estamos falando sobre Timóteo na cidade, na igreja de Éfeso? Como que ele batalhou ali para organizar a igreja e colocar uma igreja centrada na palavra de Deus. Mas quando você vai ver lá nos anos 90, o que você lê lá no capítulo 2 de Apocalipse? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina. Não está lá? Tem doutrina a igreja, muito doutrinada. Mas perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Isto é terrível. Tem muita gente boa em teologia. E aqui não é se você conhece profundamente Deus ou se não conhece. É a sua capacidade de estar junto com o irmão. Perdoar o irmão. Dar a mão para ele. Dizer, bom, meu irmão, o Senhor já curou meu coração e curou o seu também. Ué, irmãos, se a divina semente está dentro de nós, como? A escritura aos Hebreus diz que a gente tem que ter cuidado para não colocar dentro do nosso coração ou amoldar dentro do nosso coração raiz de amargura. Temos que tomar cuidado com isso. Eu não estou dizendo que você não fique triste no início. Claro que fica. Mas ficar amargo a ponto de não dormir, de querer exclusão, de querer ir, não, meu irmão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pode até conhecer, pode até ser zeloso, pode ter anos e anos na igreja presbiteriana do Brasil, mas se não tem a capacidade de perdoar, de estar junto com aquela pessoa, de comungar com aquela pessoa, meus irmãos, não. Nisso são manifestos, não sou eu que estou dizendo, nisso são manifestos quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus com essa capacidade de perdoar, meus irmãos. A gente precisa, na verdade, nós não temos essa capacidade inerente dentro de nós. Mas como o Senhor implantou a divina semente, o que o Senhor fez conosco? Nos perdoou. Quantas vezes você foi a Jesus essa semana para pedir perdão? E você acha que Jesus virou o rosto para você? Virou nada. Virou não, ele sorriu para você. Estou aqui, pode falar. Eu vi, mas eu quero que você fale. Fale que eu vou te abraçar e te perdoar e te dar força. Não é assim que Jesus faz? Quem somos nós, meus irmãos, para apontar o dedo para alguém? Quem somos nós para fazer isso? E esta capacidade não está inerentemente dentro de nós por nós mesmos, mas o Senhor implantou esta divina semente dentro de nós. Eu quero só, meus irmãos, fazer as considerações finais aqui para nós pensarmos aqui nessa noite sobre isso. Primeiro, vamos fazer o teste da conduta. Como que essa pessoa vive, como que essa pessoa age no mundo, como essa pessoa vê, como essa pessoa pensa. É o teste da conduta. Em segundo lugar, é o teste da paternidade. Quem tem o hábito de praticar o pecado não é filho de Deus, é filho do diabo. E também o teste do relacionamento. Como que eu me relaciono com o irmão faltoso, inclusive comigo? Como que eu me relaciono? Amando. O Senhor nos deu esta capacidade de fazer isso. Se não tem, então não é filho de Deus. É filho, aqui o texto diz, é filho do diabo, não de Deus. E não precisa pensar que as pessoas têm assim uma tarja na testa, filho de Deus, ou filho do diabo. Não vem essa tarja aí. São os modos que a pessoa vive, que manifesta se ela é ou não. Mas eu quero fazer umas considerações para nós aqui, meus irmãos. Observe seu viver diário. Como está seu relacionamento com as pessoas?
Como está seu relacionamento consigo mesmo e com Deus? Nestas áreas, sua prática de vida assemelha-se à de Cristo? Estou dizendo, não é igual à de Cristo, mas assemelha-se à de Cristo? Existe alguma obra do diabo que quer fazer você voltar a estas práticas inerentes do diabo? Se existe, fala com Deus. Fala. Estava aconselhando uma irmã, não desta igreja, de outra igreja, que teve um passado bastante cinzento, e eu estava aconselhando ela, pedindo o que ela deve fazer, porque o passado atormenta. Eu já voltei para a igreja, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu estou sentindo um peso na minha vida. Eu falei, você falou com Deus especificamente o que você fez? Você confessou especificamente esse pecado tão negro da sua vida? Você fez isso? Você precisa fazer. Mas Deus viu quando eu voltei para a igreja, quando eu levantei a minha mão, quando eu fiz isso. Ele viu. Mas você precisa confessar este ato seu para Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa procurar a igreja para fazer isso. Nem pastor, nem ninguém. Mas lá na igreja tem que procurar o pastor. Mas eu falei para ela, procure o sumo pastor. Procure Jesus, fale com ele. Senhor, eu estou com esse negócio do passado me acompanhando. Está me tirando a paz, está me tirando o sono. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa-me, Senhor, eu fiz isso e eu fiz aquilo. Tem que falar. Tem que falar. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós precisamos lembrar de coisas que nós fizemos e falar isso com Deus, para nós até mesmo vivermos melhor aqui a nossa vida cristã. Então, ore, pedindo ao Senhor, fale para Ele, Senhor, eu fiz isso diante de Ti. E essas obras, elas são mais caracterizadas como obra do diabo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Peça ao Senhor que destrua todos os resquícios das obras do diabo na sua vida. E aqui eu quero dar aqui três obras do diabo, o que pode ser? Rancor, amargura e orgulho. Pede ao Senhor para tirar isso. Tira isso, Senhor, de mim. Amargura no meu coração. Tira isso do meu coração. E você sente desconforto quando peca ou já se acostumou a praticar certos atos? O desconforto e luta de meus irmãos diária contra o pecado são sinais de que você é filho de Deus. Se isso traz desconforto para você, e essa luta constante, todos os dias, contra o pecado, é sinal de que você é filho de Deus, porque você não se conformou com este mundo, mas está lutando contra o pecado. Você lembra o que fizeram os irmãos de José? Fica no lugar daquele rapaz, jogado dentro de um buraco, com sede, com fome, e talvez ele escutando os irmãos dele dando risada lá em cima, e ele lá dentro do buraco. Pensa na cena, ele sendo amarrado e vendido como escravo. E você acha que ele foi dentro de montado num burro para o Egito? Foi não, foi a pé, amarrado. Centenas de quilômetros andando, parando, pé machucado, mão, as cordas machucando, alimentando muito mal, tomando pouca água, chega no Egito. E ele também é preso lá, por causa da fidelidade a Deus. Pensa nos irmãos dele chegando, ele, governador do Egito. Agora é hora de colocar essa turma para ver um pouco do que eu passei. E ele olha para os irmãos dele. Se não fosse a divina semente dentro do coração de José, meus irmãos, o que José faria com os irmãos dele? Mandava prender, com certeza, mandava prender. Ainda falava, eu sou José, você fez isso agora, vocês vão ver. Vou colocar vocês
dentro de um buraco também, e deixar vocês lá com fome e com sede. Mas você sabe o que José fez? Se declarou a eles: eu sou José, vosso irmão. Chorou muito, abraçou seus irmãos e perdoou eles. E deu a terra de Gósen, a melhor terra do Egito para eles. Traga suas famílias, traga todo mundo. Você acha que José tinha esse poder, meus irmãos, dentro dele por si mesmo, de fazer isso? Não. Ele fez isso porque a divina semente estava dentro dele. Então, ore ao Senhor. Se houver tristeza no coração, amargura, rancor, ore ao Senhor para tirar isso da sua vida. Com certeza, se você é filho de Deus, com certeza o Senhor vai tirar isso. Vamos orar? Vamos.